Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Ultimamente não se tem muita razão para festejar ou para se alegrar. E talvez a resposta para isso passa por tantas coisas, e a maioria delas são especulações, que muitas coisas Deus não vai nos dizer e Ele não tem a obrigação de dizer. Ou nós estamos enfrentando um período escuro e a causa disso não é Deus, é na minha limitação ou na sua, que você entende que Ele não está manifestando o poder dEle. Que talvez 1/3 dos que estão sentados aqui sofrem de depressão, 1/3 dos que estão aqui sofrem de pânico, 1/3 dos que estão sentados aqui tem ansiedades agudas e convulsões, 1/3 do que estão aqui tem problemas sociais, conjugais, que fazem do problema o pilar da sua vida, o Deus da sua vida, o centro da sua vida é a solução de problema atrás de problema, seja um específico, seja a maioria. E talvez esses problemas, bem como os nossos pecados, sejam a causa de Deus não estar derramando o poder dele. Deve ter um porquê. E talvez a falha esteja em nós. Talvez nós somos uma geração incrédula. Jesus disse: uma geração incrédula e perversa me pede um sinal. Até quando vos suportarei, vos sofrereis? Quando eles estão no barco, geração incrédula. Quando os demônios eles não conseguem expulsar os demônios, os discípulos vêm e ele: até quando vos sofrereis? Geração incrédula. E talvez essa incredulidade que eu digo é a falta de confiar em Deus. Seguramente você confia mais no cartão de crédito, mais no seu salário, mais no telefonema da cunhada, mais no ordenado, mais nos diplomas e talento profissional que você tem do que em Deus. E quem confia em todos esses aparatos não vai ver realmente o poder e a glória de Deus, em hipótese alguma. Talvez somos uma geração racional ao extremo, uma geração discípula de Tomé. Nós necessitamos tocar, apalpar, ver. Nós precisamos da substância para crer. Seguramente nós somos a geração menos devota ou devotada a Deus. Quando você lê os outros autores e as histórias das igrejas antigas, você nem acredita que aquilo é verdade, dá uma pontinha de inveja, porque nós não adoramos como eles, nós não oramos como eles, nós não ofertamos como eles, nós não cremos como eles. Para eles, Cristo era a verdadeira alegria, para nós é a cereja do nosso bolo. Então você vê a satisfação plena e igrejas completamente cheias do Espírito e do poder de Deus, porque devotavam a Deus, eram devotas, pias, sacras, fervorosas, entregues. Nós somos uma igreja emergente, imediatista, virtual, eletrônica, uma igreja religiosa, mas não somos o corpo místico, ligado pelas juntas, pelo auxílio de juntas. Não somos aquele corpo que passa um sangue fervendo, o sangue de Cristo. Corpo vivo, ligado na cabeça, conectado com o céu.
E talvez todas essas credenciais nos dão o título de ser fracos. Ou talvez outra coisa. Quando esse texto foi escrito, esse texto iria se cumprir, ele ia ser lançado, ele ia convergir em quase 6, 8 séculos depois. O povo judeu teria chegado até o tetrarca Herodes, até Jerusalém, a Judéia, que estava sob o governo do Império Romano. A Babilônia cai, vem a Pérsia e assim sucessivamente até Roma. E o que estava acontecendo? O texto diz que Jesus ia se manifestar naquele período. E o período que Jesus nasceu e manifestou o seu ministério era de profunda escuridão. Até então era o momento mais sombrio da humanidade, mais escuro da humanidade. Havia muita dor na época de Jesus. Havia doenças, uma série de doenças. As pessoas morriam aos montões. Mulheres morriam nos partos, filhos morriam. Havia muitas pessoas feridas de cegueira, cegas de nascença, muitos aleijados e paralíticos, a famosa paralisia que ocorria, muitos eram de nascença, paralisia infantil. Uma doença proeminente era a lepra, hoje chamam de hanseníase, a desconstrução da carne, da pele, vai apodrecendo e vai matando as pessoas, é contagiosa, não tem cura. Então as pessoas eram surdas, as pessoas eram cegas, as pessoas eram paralíticas, as pessoas eram leprosas, havia muito adultério, muita promiscuidade, fornicação, divórcios. Havia na época muita pobreza, a servidão de Roma era violenta. O Império Romano subjugava o povo daquela época. Eles eram obrigados a pagar pesados impostos a Roma. Então havia pobreza, havia miséria, havia dor. E a única instituição religiosa era a seita dos fariseus e dos saduceus. Era a lei de Moisés interpretada pela obsolescência dos fariseus. Uma lei rígida, dura, que condenava, que julgava, que não podia salvar nem consolar Israel. Na mão de uma dúzia de líderes religiosos gananciosos, aristocratas, ricos. Esse era o cenário. A parte civil explorava todos os bens que o povo tinha. A parte religiosa subjugava pelo medo. Não havia esperança, não havia fé, não havia nada. Um cenário escuro. Imagina, o último profeta que pisara fora Malaquias, com Ageu e Zacarias. Desde então, nenhum outro tinha sido enviado por Deus. Período que chamamos intertestamentário, que vai de Malaquias, o último pequeno profeta, o último livro do Antigo Testamento, a Mateus, o primeiro do Novo. Esse período durou mais ou menos 400 anos, de Malaquias a Mateus, onde nenhum profeta vinha. Deus não estava falando mais com o seu povo. Não havia mais luz, não havia mais direção precisa, específica. E 400 anos depois, próximo à manifestação do Messias, esse era o estado de Israel. Eu acredito que nós estamos vivendo precisamente o mesmo estado. Quanto tempo a nossa nação não vê um profeta de verdade? Ou não vê uma igreja bíblica de verdade?
ou não vê uma teologia sacra e pura de verdade, ou não consome uma literatura que seja de fato viva. Quanto tempo faz que não temos visto manifestações tidas como divinas? Silêncio da parte de Deus. E na semelhança, o mundo se encontra na mesma situação. Talvez não sobre o governo de Roma, mas eu vou dizer que hoje nós estamos sobre o governo daquilo que estava por trás de Roma e que é mais poderoso do que Roma. Hoje o mundo está sob o governo de Satanás, como nunca esteve antes. Satanás é o príncipe desse século. Satanás é que subjuga essas nações, esses povos, esses governos e levam eles a esse estado de miséria que eles se encontram. Satanás é que perverte a mente desses líderes para entregar às nações a vergonha que elas encontram, a perdição moral da sociedade, a degradação e a destruição da família. Você compara civilizações antigas, você compara os cidadãos antediluvianos, foi uma das gerações mais corruptas que Deus extinguiu com o dilúvio. Você depois vai para a geração de Sodoma e Gomorra, e depois você vai pelos babilônios e entra na era das mais perversas, Roma. E você chega hoje, nesse tempo pós-moderno, faz com que todas as outras eras sejam apenas estágios. Nós estamos vivendo esse tempo. Miséria, fome, dor, pecado, morte, suicídio, divórcio, aborto, depressão, tristeza, suicídio. E nós vivemos nesse cenário. E você não está fora desse contexto. Apesar de tudo isso, a igreja esteve em toda essa linha histórica sobrevivendo. E ela oscilou em altos e baixos, em avivamentos e apostasias, etc, etc. Mas ela esteve. E ela ainda está hoje. Você faz parte dela. E talvez você tenha sentido todos os sinais desse tempo e tem sofrido uma asfixia, tem sofrido uma pressão por conta de tudo isso. Não é à toa que foi escrito ao teu respeito: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro que Cristo diz na bem-aventurança não é o choro comum. Bem-aventurado aqueles que, por causa da pecaminosidade que está em volta, por causa da injustiça e dos flagelos que consomem essa sociedade, não suportam conviver nessa esfera corrupta e choram. O choro é por não suportar conviver nesse mundo. Então o que ele diz? Que a realidade de uma igreja pura seria de choro, seria ela seria hostilizada, fragilizada, atacada, golpeada, pressionada, vilipendiada, massacrada, caluniada, perseguida, cansada. E talvez no meio de todos esses dados e esse cenário, você sofre as consequências.
Você sofre com a avalanche de pecados que combatem a sua alma. Você sofre com a avalanche de corrupção que te tenta de dia e de noite. Você sofre com as necessidades da vida, dores, doenças, crises, problemas, fadigas. E talvez você chegou no seu limite. Pode ter que alguém está vivendo um momento bom, gozando de um poder, de um enchimento, de uma colheita no ministério, mas o bem da verdade é que a maioria está cansada. Que estão chegando nos limites. E nesse cenário desolado, desertificado, falta força, falta fé, falta coragem, falta ânimo. Tem sido difícil sim combater o bom combate nessa era. Ou talvez, uma coisa que me deixa muito triste, é que o inimigo sabe como lutar conosco. E que o presente século sabe. É quando ele vai se instalando na nossa vida. E ele vai fazendo com que nós abramos mão dos nossos princípios. E um a um eles vão sendo deixados. Princípios com os olhos, princípios com o dinheiro, princípios com o coração, princípios com a ética, princípios com a fé. Vamos abandonando princípios. Aquilo que era pecado outrora, agora já não é tão assim. Aquilo que era grave, enfim, a guarda vai sendo baixada, o padrão vai sendo baixado. Pouco a pouco o inimigo vai drenando nossa força, vai minguando a nossa fé e nós vamos nos descaracterizando. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.